Gálatas 2:20. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, Tua graça já é sobre a nossa vida. Mas nós, mesmo reunidos aqui, ó Pai, tendo a certeza que o Senhor se faz presente, não queremos Tua presença sem manifestação. Não queremos apenas que o Senhor seja mais um aqui entre nós, mas queremos que o Senhor seja aquele que opera, aquele que transforma, aquele que preenche, aquele que liberta, aquele que cura. Nós queremos experiências, ó Deus, com a Tua presença hoje nessa noite. Eu te peço, fale ao nosso coração, direcione a nossa vida, nos abençoe com o Teu poder e faça cumprir sobre nós cada uma das Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero ler uma frase de Mariana Moreno, que diz assim: troque todo ponto final por reticências e continue a escrever a sua história. Há 15 anos atrás eu chegava em um estado da minha vida que eu precisava tomar uma decisão, e essa decisão, claro, tinha todas as condições de ter sido tomada antes, mas eu protelei por muito tempo e procrastinei aquilo que seria fundamental para eu me tornar o homem que eu sou hoje, que era dar um passo para Cristo Jesus e ver o Senhor me libertar de todo tipo de pecado e prática de transgressão que ali eu cometia. A minha vida, ela estava realmente chegando ao fim por causa do pecado: drogas, bebidas, prostituição, marginalidade. E há 15 anos atrás, pesando 49 quilos, eu estava diante de um portão que, se eu passasse para dentro dele, a minha vida precisaria mudar. Era uma casa de recuperação. E eu já tinha tido essa experiência outras vezes, eu já tinha tido essa chance de aceitar o trabalhar de Deus na minha vida em outras oportunidades, mas eu sempre rejeitei. Eu nunca quis aceitar aquilo que Deus tem para a minha vida, porque quando eu ia falar com Deus, aproximar de Deus, conversar com Deus, eu sempre chegava para Deus dizendo: Deus, eu quero desse jeito. E o confronto começava porque Deus falava: primeiro, você precisa se deleitar em mim. Depois a gente pensa sobre realizar o desejo do seu coração. E nisso Deus me ensinava uma grande lição, que quando você se deleita nele, automaticamente os desejos do seu coração mudam. Porque eu só queria abandonar um vício, ou só queria administrar um vício, e o Senhor tinha uma outra coisa para fazer na minha vida, uma obra de transformação a qual não se compararia em nenhum momento com o homem que eu fui. E ali eu aceitei o desafio, e 15 anos depois eu estou transformado, lavado, remido, cheio de Deus. E mediante a luta que todo mundo passa, semana passada eu tive mais uma notícia que coloca a minha vida em um momento de decisão. No mês de janeiro desse ano, meu pai partiu para o Senhor, e meu pai teve complicações, em um dos órgãos do seu corpo, que foi o fígado. E fazendo exames, semana passada foi constatado em mim a mesma doença degenerativa que meu pai teve, e eu preciso agora tomar muitos cuidados com a minha vida se eu quiser viver alguns anos ainda. A capacidade de se reinventar está sempre disponível a todos, mas somos nós que vamos escolher se vamos viver ou não. O médico, o doutor Jurandir, que me recebeu, ele falou: olha, eu já tive o que você tem, hoje eu estou aqui. Pesava 120 quilos e hoje peso 80, eu estou tão bem. Eu falei: olha, esse sempre foi meu foco, mas eu nunca consegui. Ele falou: mas agora você vai ter que conseguir. Agora é a sua vida que está em jogo. E de repente, tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente almeja está em xeque. Ou a gente muda, ou a gente perde tudo. Ou a gente se transforma,
ou a gente perde tudo. 15 anos atrás eu tive que me reinventar, abrir mão do pecado, deixar a mentira, esquecer o crime, esquecer as drogas, esquecer todas as coisas. Eu tive que me submeter a um Deus. 15 anos depois eu preciso abrir mão de uma alimentação equivocada, gostosa, mas equivocada. Gordura faz mal, mata a nossa vida, e eu preciso decidir se vou viver aquilo que está diante de mim, segundo a vontade de Deus, ou se vou viver somente aquilo que quero, aquilo que desejo, aquilo que me traz prazer, aquilo que me traz a saciedade dos meus desejos. E tem a chance de fazer isso tudo de novo, e você pode ter certeza que dentro de pouco tempo você vai ver eu cada dia mais fininho, mais magrinho, também mais novinho, e vou viver aí mais uns 30 anos assim, se Deus permitir e quiser. Mas eu preciso decidir, é uma escolha. Posso perder e acabar com a minha vida a partir disso, ou posso dar saúde a mim mesmo para que eu possa viver muitos e muitos anos. E se você tem vivido esse dilema, se reinvente. Tenha isso em seu coração. Se Deus está te dando a oportunidade, viva isso. Porque más notícias, irmãos, nem sempre vêm para nos abater. Muitas vezes más notícias vêm para mudar a nossa história. Eu podia estar recebendo um diagnóstico de morte, mas eu recebi um diagnóstico de cuidados. A notícia não é boa, mas se eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida, vai fazer um bem tremendo para mim. E às vezes nem mesmo aquilo que vem até você consegue administrar, aceitar, entender e ver o cuidado de Deus com você. Meu pai descobriu tarde demais, não tinha mais jeito. E eu acabei descobrindo 20 anos antes dele. Então a oportunidade que eu tenho de me tratar é muito maior. O texto escolhido para hoje, de Gálatas 2:20, mostra a declaração que todos nós queremos ter. Se não temos, queremos declarar: já fui crucificado com Cristo, e a vida que vivo agora, eu vivo para a glória de Deus. Eu tenho muito cuidado com aquilo que prego nesse tempo e aquilo que entendo de evangelho nesse tempo, porque nós conhecemos o Cristo, mas não temos colocado a nossa vida no Calvário junto com Ele. E infelizmente não temos conseguido viver uma vida para a glória do Filho de Deus. Vivemos uma vida de satisfação pessoal, de realização de desejo, de cumprimento dos nossos propósitos, e aquilo que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes a gente nem se interessa em conhecer, descobrir, viver, mas a gente quer declarar isso aqui. Temos em nosso coração frases como essa ou outras: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Como é bom você olhar para o momento que você está encerrando a sua vida, lembrar do teu encontro com Cristo e ver que você foi impecável, valeu a pena, servir a Deus com excelência, servir a Deus com ousadia. É isso que Paulo está dizendo: eu cumpri o que Deus tinha para a minha vida, mesmo um dia tendo recebido uma oportunidade que mudaria tudo, e a gente quer isso, mas a oportunidade está diante da gente e a gente não abraça. E eu falo mais uma vez: só consegue se reinventar aquele que tem a capacidade de se render. É tempo de se render. Reinventar significa tornar a inventar, fazer de novo. E chega momentos para mim e para você que ou a gente toma um posicionamento, ou até mesmo aquilo que já temos, que já somos, que almejamos, não fará mais sentido em nossa vida. Não adianta você ter riqueza se você não tem saúde. Não adianta ter saúde se você não tem alegria. Não adianta você ter pessoas, companhias, se você não consegue cuidar nem mesmo de você. Então a gente precisa olhar e ver que algumas coisas sempre vão complementar outras. E a gente precisa se posicionar. A gente precisa entender algumas coisas, porque esse complemento está diante de todos nós. Mas às vezes não queremos mudar o nosso posicionamento. E a gente precisa entender que tem momentos que a decisão precisa se manifestar a partir de nós. Sempre quando você vai ver, parece que Deus vai vir com a varinha mágica, mas varinha não, que é de fadas, um cajado mágico, e tocar na nossa vida,
Você era, não é mais. Você foi, não é mais. Você fez, não faz mais. Mas a gente vai ver que não existe um Abraão, pai da fé, se não tivesse um homem capaz de colocar o seu filho no altar. Não existe um Isaac, filho da promessa, se não houvesse um homem que foi capaz de semear em uma terra seca e árida. Não existiria um Jacó que se tornou Israel, se ele não lutasse com o príncipe do Senhor a noite inteira, e o príncipe dissesse para ele: pelejou, lutou com Deus e com homens e prevalecestes. Deus tem obra, mas Deus quer trabalhar em conjunto com a gente. Ele cria a oportunidade e a gente decide viver. Ele abre a porta e a gente passa por ela. Ele faz a promessa e a gente caminha em direção ao resultado disso. Não é só um passe de mágica. Não é algo místico que Deus vem e fala: eu vejo, a minha vida foi uma construção de muitos anos para eu chegar até o dia de hoje. E para mim viver mais ou muitos outros anos, eu preciso começar a construir a partir de agora. Deus quer fazer? Quer. Mas eu também preciso dar os meus passos. Preciso tomar as minhas atitudes. Preciso colocar esses desafios todos por terra para a glória de Deus. E quem era o apóstolo Paulo? Primeiro, seu nome, Saulo, mostrava uma outra história desse personagem tão querido por nós, tão pregado por nós. Você perdeu as contas de quantas pregações você ouviu falar de Paulo, mas Paulo é depois de Cristo. A gente vai ver que até Damasco nós tínhamos um Saulo que, segundo Filipenses 3:5, ele mesmo diz: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse cara não tomaria nenhuma bronca, não seria divertido por ninguém, e ele estava trabalhando para ser alguma coisa. Ninguém é tudo isso aqui e tem orgulho de ser tudo isso, se não tem um objetivo para viver. E o que ele queria? Formado aos pés de Gamaliel, certamente ele queria ser um dos sacerdotes com mais autoridade do seu tempo. Paulo foi alguém que se dedicou a isso, se aplicou a isso, desejou viver isso. Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, importante lugar da cultura, né, do Império Grego-Romano. Estudou filosofia, poesia, fez direito, foi cidadão romano, aprendeu com Gamaliel a mais fina educação religiosa, viveu tudo aquilo que ele podia. Mas chegou um momento que a vida dele, ele precisava se reinventar. Tudo aquilo que ele era não serviria para aquilo que Deus tinha em seu coração. Tudo aquilo que ele almejou não era aquilo que Deus tinha para realizar na sua vida. Todos os seus sonhos, ambições, aspirações, o Senhor Jesus vai aparecer diante dele e vai falar: desculpa, meu amigo, quero mudar a tua história. Do jeito que você é, está bom para você, mas do jeito que você está, não está bom para mim. Desculpa, cara, eu preciso mudar você. Assim você até vai, mas não vai muito longe. Assim você até faz, mas não faz tudo certo. Assim você vive, mas não vive para a glória do meu nome. Ele precisava se reinventar. E na nossa vida, às vezes parece que é assim. Ou a gente aceita o que Deus tem, ou a gente vai começar a perecer com aquilo que a gente decide manter na nossa vida. Mesmo sendo um cara super capaz, inteligente, conhecedor da lei, irrepreensível, espiritualmente cego. Tudo aquilo que ele sabia sobre lei e Antigo Testamento apontava a uma pessoa, que ele não conseguiu enxergar e discernir quem era. E quando se manifesta, a pergunta dele é: quem é, Senhor? Quem tu és, Senhor? E ali Jesus, diante daquele cenário de morte, a vida se manifesta e fala: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Não, eu tenho perseguido a igreja. Não, a igreja é meu corpo. Quem persegue um dos meus, tem se levantado para perseguir a mim mesmo. E hoje eu cheguei aqui para mostrar para você, Saulo de Tarso, quem é que manda
E quem é que tem um plano na tua vida? Vai se reinventar? Não sei, Senhor, sabe o que é? Tem como o Senhor dar uma olhada na minha listinha aqui antes? Saulo, não funciona assim. Vai se reinventar? Então, Senhor, é que desde criança eu tenho sonhos. Antes de você formar no ventre da tua mãe, eu te conheci, te santifiquei, te levantei como profeta. Antes de você sonhar com sua vida, eu já planejei tua vida. E você está num caminho que não é o meu. É o teu, mas não é o meu. Mesmo fazendo coisas para o meu pai, está fazendo tudo errado. E não está enxergando que a possibilidade da mudança está diante de você. É pegar ou largar. Vai mudar ou não. E eu me lembro de domingo aqui no encerramento, depois que o pastor pregou, a conversa do pastor Antônio Carlos e do pastor Felipe, eu não sei se você lembra. Sentados em uma mesa, o pastor Antônio Carlos disse para o pastor Felipe a seguinte frase: e se eu não tivesse me convertido? E se eu não tivesse aceitado a obra que Deus tinha para a minha vida? Eu confesso que eu estava lá atrás, perto da câmera, irmão, e eu vi o pastor Felipe aqui, eu imaginei o pastor Felipe funkeiro. Você já imaginou? Seria MC o quê? Pense aí, não peque. Mas eu imaginei meu pastor, ou meus pastores, sem Jesus. Quem seriam? O que fariam? E a gente vê que a chance de se reinventar aconteceu. E para a glória de Deus e para a nossa felicidade, eles aceitaram a oportunidade que Deus preparou para ele. Diga para quem está do seu lado: muita gente se tornará feliz por você aproveitar a oportunidade que Deus está te dando de se reinventar. O tempo vai passar. Você vai descobrir que valeu muito a pena na boca de outras pessoas. Paulo agora tem uma decisão de pegar ou largar. E talvez é você que está hoje com esse desafio. Assim como eu estava semana passada. Eu vou falar para você, irmão, eu agarrei assim, com as 20, não é nem com as 10. Falei, não, isso não vai acontecer comigo. Vou cortar isso, vou cortar aquilo, vou fazer isso. Graças a Deus a esposa está lá trabalhando. Não, você vai viver, amor. Eu falei, amém, em nome de Jesus. Talvez é você que está vivendo esse dilema. O que eu faço? Aceito ou não aceito? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quando e como mudar? Qual é a hora que a gente vai mudar? Qual é o momento certo da nossa mudança? Como é que eu vou me reinventar, me fazer de novo? Porque talvez aquilo que Deus quer que eu mude seja no meu casamento. Está tudo ruim, irmãos, e Deus está falando, seja um marido melhor. Está tudo ruim, irmão, e Deus está falando, seja uma mulher melhor. Talvez você precise se reinventar na sua área profissional, aonde você até agora não avançou, não evoluiu, não fez cursos, não cresceu, mas está aí, irmãos, no zero, sem se manifestar. E Deus está falando, por favor, se reinvente. Dinheiro, irmãos, surpresa, primeira vez que eu ouvi falar. Mas não cai do céu, cai? Não cai. Esse dinheiro surpresa tem um nome, providência. Só que não é todo mundo que recebe providência. Só recebe providência quem tem propósito. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Não estou pregando contra o dinheiro surpresa, mas são verdades do dinheiro surpresa. Deus não vai dar providência, irmãos, para quem acordou 10 horas da manhã, sentou no sofá e ficou esperando a providência chegar. Mas a providência vai se manifestar na vida de alguém que acordou às 6, pegou o currículo, colocou de braço no joelho e falou, Senhor, hoje é o dia que o Senhor vai abrir a porta para mim. Porque se eu não arrumar um emprego agora, meu filho vai chorar de fome. E eu tenho um propósito de cuidar da minha família, Senhor. O emprego, para dar o primeiro resultado financeiro, precisa de 30 dias. Mas quando Deus reconhece alguém que tem propósito, Deus não espera 30 dias para enviar a providência. Oh, glória! Ele faz imediatamente.
Quando é a hora? Quando é o dia? Qual é o momento que eu preciso mudar a minha vida? E eu tenho 3 pontos aqui para tratar com você hoje, nessa noite. O primeiro é quando. Quando é que eu tenho que mudar a minha vida? E eu digo para você, quando a verdade está diante de nós. Te dou um conselho hoje, nessa noite. Pare de fechar seus olhos e seus ouvidos para a verdade que se manifesta diante de você constantemente. As coisas não mudam porque você tem feito pouco caso da verdade. Situações não se transformam porque você tem feito pouco caso da verdade. E aqui eu já falei de 2 que eram minhas. Ou eu abandonava os vícios e aceitava Jesus, ou melhor, aceitava Jesus para conseguir abandonar os vícios. E graças a Deus, essa verdade se tornou clara e eu abracei. E agora eu tenho outra, eu preciso cuidar da minha saúde. A verdade chegou para mim e eu preciso tomar decisões. E talvez é você que está com a verdade diante de você, mas você tem feito pouco caso para ela. E a gente vê Atos 9:3 dizer: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Olha a pergunta dele. Li a tua história, acredito nas profecias, mas eu não sei quem tu és quando tu fala. Não consigo te reconhecer, só por te ouvir. E a gente vê Jesus dizer sobre o bom pastor que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Esse homem conhecia a Bíblia, esse homem sabia teologia, esse homem ensinava para as pessoas, mas quando o pastor falou, ele não conheceu. A verdade está diante dele. Jesus vai falar: eu sou Jesus, a quem você persegue. E nunca teve um homem capaz de fazer Saulo cair. Mas agora chegou um Senhor capaz de colocar ao chão qualquer tipo de homem que está na sua presença. Chega um momento na nossa vida, irmãos, que é um momento de decisão. Saulo não sabia nem quem ele perseguia, mas agora ele está tendo certeza de quem ele tem que adorar. Saulo não sabia nem aquilo que ele tinha que acabar, mas agora ele está tendo certeza de quem é o Senhor. E Jesus está falando: eu sou o Senhor. Jesus a quem você tem perseguido. E por que a verdade diante de nós é a hora da nossa mudança? Primeiro, porque a verdade põe por terra as nossas mentiras. As tuas mentiras só vão cair por terra diante da verdade. Quando você aceitar a verdade, quando você reconhecer a verdade. E não adianta, irmãos, eu ficar mentindo para mim, não, sabe o que é? Eu vou continuar aqui e tal, e Deus vai fazer um milagre. Deixa eu te falar, Deus já fez um milagre quando tocou ao meu coração e falou: vai lá no médico fazer um exame. Eu posso me enganar o resto dos meus dias, ou eu posso aceitar com que a verdade de Deus está colocando a minha mentira por terra. Talvez as suas mentiras estão de pé, porque você tem fechado os ouvidos para a verdade do Senhor na sua vida. Mas Deus está falando a verdade, põe por terra as nossas mentiras. Segundo, a verdade tira do nosso coração os enganos. Porque tem mentiras que são nossas, nós as criamos, nós exaltamos essas mentiras. Eu convivo diariamente com homens que quando vê alguém contando uma história, ele necessariamente precisa contar uma história pior. Se um fez uma vez, ele vai contar que ele fez 10. Se um fez um assalto, ele vai contar: irmão, eu fiz 3 bancos. Você vai falar que um usou droga lá 10 anos, outro fala: olha, eu vou falar, eu já estou nessa vida há 28. São mentiras que eles criam. E nós estamos carregados de mentira que a gente cria. Que a gente é bom o suficiente, que a gente é melhor que os outros, que a gente tem direito mais do que outras pessoas. Só que olha só, a verdade também põe por terra e tira do nosso coração enganos que outros plantam. E tem muita coisa dentro de nós que não foi criada por a gente.
mas foram palavras que sorrateiramente o inimigo plantou em nosso coração. Olha só o que esse homem está fazendo, tirando a vida de pessoas em nome de um Deus que entrega a sua própria vida para dar vida a pessoas. Quem é que faz isso? Somente o diabo. Mate em nome de Deus, prenda em nome de Deus, persiga em nome de Deus. E aí aparece Jesus, eu sou Jesus, que estou dando vida para quem você está querendo matar. Existem muitos enganos plantados dentro da gente, e eles só caem por terra diante da verdade. Terceiro, a verdade nos traz esperança para uma vida diferente. Vou repetir isso aqui. Somente a verdade nos dá esperança para uma vida diferente. Por que isso? Atos 9:6, Jesus vai dizer: levanta-te. A gente para pensar em algumas coisas, a gente vê o diabo levantar para derrubar. Só que aí a gente vê Jesus derrubar para dizer: se levanta. Diante desse cenário, irmãos, em que a vida de Saulo está em xeque, porque o que ele pensa numa situação dessa? Ele já me derrubou, agora ele vai tirar minha vida. A verdade se manifesta para ele dizendo: sua vida vai começar a partir de agora. Ah, você pode pegar na mão de alguém que está do teu lado? Solta não. Diga para essa pessoa: não pense que no encontro com Jesus tua vida vai acabar, porque a partir do encontro com Jesus que você começa a viver. Olha só o que esse homem está ouvindo, de alguém que podia tirar a vida dele, de alguém que podia cobrar os seus pecados, de alguém que podia encerrar a história nesse momento, de alguém que já tinha colocado ele ao chão. Quem foi que amansou o touro brabo? Jesus. Quem foi que amansou o homem sanguinário? Jesus. Quem é que está diante de Saulo agora? Jesus. Minha vida acabou. E aí Jesus está falando para ele: levanta-te. E eu falo aqui em nome de Jesus para alguém hoje nessa noite: é hora de você ficar de pé. A verdade não veio só te derrubar. A verdade está colocando as coisas no lugar, e primeiro ela te alinha, para depois te trazer a esperança de um tempo melhor, a esperança de uma vida melhor, a esperança de um futuro melhor, aonde Ele, nosso Senhor, está dizendo hoje: é hora de ficar de pé para a glória do meu nome. Para aquele que entrou dentro dessa igreja hoje caído, Jesus tem uma palavra para você: levanta-te. Para aquele que entrou aqui abatido, Jesus tem uma palavra para você: levanta-te. Levanta-te! Levanta-te! Oh, glória! Se renda! Levanta-te, irmão! E aí Jesus vem e complementa: entre na cidade, alguém te dirá o quê? Não levanta para morrer. Levanta porque tua vida tem continuidade. E presta atenção, com a continuidade eu trago também novidade, porque até agora você fez o que quis, e a partir de agora você vai aprender a fazer coisas novas para a glória do meu nome. Levanta a tua mão que eu profetizo sobre a sua vida. É tempo de viver coisas novas para a glória de Deus. É tempo de receber instruções para coisas novas para a glória de Deus. É tempo de pisar em lugares diferentes. É tempo de fazer coisas diferentes. É tempo de viver uma vida para a glória do Filho de Deus. Aleluia! 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 Até quando você vai resistir à verdade? Esse mesmo Jesus diz: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Eu estou te espetando, irmão, eu estou te espetando, eu estou te furando. Resistir só está te machucando. Se renda. A resistência que você criou para Deus só está te ferindo. Se renda.
Quando é a hora de mudar, Haroldo? Quando a verdade se manifesta diante de mim. Segundo, como é que eu vou mudar? Porque mudar todo mundo quer, irmãos. Mesmo sem esforço tem a declaração. Mesmo sem dedicação tem o desejo. Mas como é que eu vou mudar? E aqui a gente fala sobre duas coisas. Primeira delas, ouvindo quem tem autoridade. E eu já falo claramente para você, pare de ouvir qualquer um. Pare de ouvir qualquer um. Salmo de número 1 vai dizer, feliz é quem não ouve conselho de ímpio. Feliz é quem não senta em roda de escarnecedores. Feliz é quem não se detém no caminho dos pecadores. Então felicidade não é de qualquer jeito. Felicidade não é golpe de sorte. Felicidade é comportamento santo. É audiência certa. É comprometimento com Deus. E com quem Deus levanta e dá autoridade. E por que eu digo, irmãos, ouvindo quem tem autoridade? Mateus 7:24 diz assim, portanto, quem ouve as minhas palavras, não são qualquer palavra, ou não são quaisquer palavras, mas Jesus está dizendo, quem ouve as minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa, a rocha. E eu te falo, construir, todo mundo vai. Certo ou errado, não sei. É escolha pessoal, mas todo mundo constrói alguma coisa. Sobre o lugar certo, não sei, porque a escolha pessoal pode ser a rocha ou pode ser a areia, mas a gente vai ver quem é que faz a escolha certa. É quem ouve a palavra certa. Jesus, nessa parte de seu sermão, ele vai dizer que um homem, sendo sábio, construiu sua casa na rocha. E a gente sabe, irmão, que isso leva tempo, traz cansaço, a gente tem que ter dedicação, porque muitas são as vezes que a gente pensa em desistir. O outro vai começar a construir sua casa sobre areia, e nem fundamentos ele precisa se esforçar para fazer. Porque quem decide construir sobre areia, não precisa fundar nada. As duas casas estão de pé, e Jesus vai dizer que um dia a chuva vai vir. Sobre qual casa, Haroldo? Sobre a que está sobre a rocha? Não, sobre as duas. E a questão desse texto não está, irmãos, na prática da construção, mas sim no fundamento certo. Não é só fazer, mas é fazer da maneira certa. Não é só estabelecer, manifestar, mas é estabelecer, manifestar da maneira certa. E da maneira certa a gente já sabe, não é do nosso jeito. Não é como a gente quer. Eu nunca vi uma geração tão cheia de opinião. Nós estamos diante da geração mais informada de toda a história, mas deixa eu te falar uma coisa, tanta informação assim fez começar a surgir muita opinião no nosso meio. E sabe quando eu tenho aquela declaração, mas sabe o que é? Eu posso dar minha opinião? Opinião tem momento certo, hora certa e pessoa certa para a gente dar. Tem vezes, irmão, que quem está diante da gente fala, e a gente, como sábio, só obedece, acata, aceita. Em Ezequiel tem uma profecia para nós, que o Senhor está dizendo através do profeta, anuncie ao meu povo, que eu levantarei pastores segundo o meu coração. Deixa eu te falar, ser pastor, irmão, pode até ser um desejo de homem. Paulo vai dizer que quem deseja o ministério episcopal deseja algo bom. Mas deixa eu te falar, é Deus que tem o desejo de levantar uma geração de pastores com o coração dele. E é Deus que fala, antes do homem querer ser alguma coisa, eu já quis fazer de uma geração de homens santos e cheios da minha presença para cuidar do meu povo. Mas aí a gente está diante de quem Deus levantou, e a gente não ouve, a gente quer dar nossa opinião. E o que a gente está fazendo com isso, Haroldo?
construindo a nossa casa sobre areia. A chuva vai vir e a casa um dia vai cair. Cuidado, irmão, para não fazer com que sua casa caia. Cuidado para não perder muitos anos da sua vida construindo errado. Cuidado para não frustrar a expectativa de muitas pessoas que te amam, porque em vez de ouvir, você decidiu opinar. E sua opinião naquele momento não era boa para nada. Primeira coisa, ouvir quem tem autoridade nos dá direção. Sabe, você que não sabe para onde ir, é porque você não está ouvindo as pessoas certas. Sabe, você que se sente perdido, eu preciso descobrir o meu chamado, é que você não ouve as pessoas certas. Eu não sei o que eu faço da minha família, é porque você não ouve as pessoas certas. Eu não sei o que eu faço na igreja, é porque você não ouve as pessoas certas. Estou pregando sobre o primeiro encontro de Jesus e Saulo. E Jesus está dizendo, vai e entra na cidade. Pessoas que têm autoridade nos dão direção. Eu vou falar, Deus está levantando pessoas aqui nesse lugar para dar direção para a tua vida. Diga para quem está do teu lado, perdido nunca mais. Porque Deus está levantando homens e mulheres cheios da sua presença, que tem o coração dele nas mãos, para poder dar direção para a nossa vida. Eu tenho uma palavra para você, você nunca mais vai andar perdido, se você ouvir a pessoa que Deus levantou para apontar um caminho para você. Segundo, ouvir quem tem autoridade nos dá alicerces sólidos. Quem tem autoridade não conta história para a gente. Quem tem autoridade não tem conversinha com a gente. Quem tem autoridade é alguém que tem testemunho. E testemunho significa vivência. Eu não te conto somente aquilo que li, eu não te conto somente aquilo que ouvi, mas eu estou te falando aquilo que eu já vivi e sobrevivi para a glória de Deus. Irmão, que história é essa de crítica construtiva, pastores? De quem nunca construiu nada? Que história é essa da igreja ser ministrada por quem nem vida com Cristo tem? Para de seguir, irmão influencer. Seja um influenciador você. Para de dar ibope para quem só tem mídia. Começa a dar ouvidos para quem tem autoridade. E olha só, nem sempre porque aparece, significa que tem autoridade. Nem sempre porque está na mídia, significa que tem autoridade. Lá em Jerusalém tinha um templo, onde Anás, Caifás, estava lá todo mundo na mídia, mas ninguém tinha autoridade. E naqueles mesmos dias, surgiu João, pregando o evangelho de arrependimento no deserto da Judeia. Oh glória! Deus sempre tem alguém perto da gente que tem autoridade. Quem tem ouvidos para quem tem autoridade, vai construir alicerces sólidos. Tem muita gente que a casa caiu porque só ouviu mentiroso, enganador, ganancioso. A culpa é de Deus. Não é. A culpa é da igreja. Não é. A culpa é nossa, que abrimos o nosso coração para que sementes de engano viessem contra a nossa vida. Deus está falando com a gente aqui, amém? Continua. Ouvir quem tem autoridade nos permite seguir a jornada. Não é qualquer um, irmãos, que se levanta para dizer, olha, sua vida não para aqui. Sua vida continua após esse episódio trágico.
Quantas pessoas morreram, foram assassinadas espiritualmente, por causa que chegaram diante de pessoas que sem autoridade a julgaram, condenaram, expulsaram e falaram: você não serve mais para estar aqui. Quem tem autoridade nos permite seguir a jornada. Caiu? Se levante, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus tem uma oportunidade para você. Errou? É isso aí, também errei um monte, mas olha só, eu estou bem, para a glória de Deus. E esse mesmo Deus que agiu com misericórdia comigo, é o mesmo Deus que vai agir com misericórdia para você. Levante a tua mão em nome de Jesus, porque a tua jornada ela não vai parar aqui. Oh glória, abra a tua boca para adorar esse Senhor nessa noite. Que Ele diz para você: não é hora da jornada acabar, não é hora da jornada terminar. Eu conheço a sua história desde o ventre da tua mãe. Eu sei de cada erro que você praticou, mas eu estou hoje aqui para dizer para você: eu vou criar um caminho novo para você andar. Eu vou levantar você para a glória do meu nome. Você vai seguir a sua jornada. Pare de colocar pontos finais. Coloque reticências. Continue a escrever a sua história. Você consegue dizer isso para 3? Continue a escrever a sua história. Diga com quem tem autoridade. Fale como alguém que tem autoridade. Diga para essa pessoa: siga a sua jornada em nome de Cristo. Não é hora de parar. A tua história não acaba aqui. Siga a tua jornada, vai. Quem podia te condenar está te absolvendo e mandando você ficar de pé. Se levanta e vai. Aleluia. Aleluia. Ouça quem tem autoridade. E para a gente encerrar, faça isso imediatamente. Obedeça. Imediatamente. Andressa, sou muito abençoado, você sempre está aqui, né? Que bom. Está se tornando já uma companheira de ministração já. Olha que a gente não combina nada. Um dos maiores males da nossa vida é procrastinar. E o que significa isso? Transferir para outro dia. Deixar para depois. Adiar. Alongar. Postergar. A palavra que Jesus está dando é: fique de pé e entra na cidade. O que Paulo faz? Ele se levanta e vai. O que eu faço, Senhor? Mas por quê? Quem é que eu vou encontrar lá? Se levanta e vai. Amém. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa fazer coisas imediatas. Porque o nosso defeito é sempre deixar para depois. Eu deixei muito para depois, mas se 15 anos atrás, 16 de junho de 2008, eu tivesse deixado para depois mais uma vez, talvez eu não estaria aqui hoje. Se eu não começar a tomar cuidado com minha vida a partir de agora, ontem eu estava conversando com o pastor Antônio Carlos, na sede, e ele falou: Haroldo, se cuida. Eu falei: amém, pastor. O médico falou para mim: Haroldo, se cuida. Eu falei: amém, doutor. Minha esposa falou para mim: Haroldo, se cuida. Eu falei: amém, amor. Minha mãe falou: meu filho, se cuida, a mãe te ama. Eu falei: tá bom, mãe. Mas eu não só declarei, eu comecei a fazer. Eu estava pesando 126 quilos. Eu já estou com 111. Mas isso é porque eu não deixei para depois.
Estou até suado aqui, muito, muito. Faltou o cabelo do pastor aqui. Mas é porque hoje eu já paguei o dia. Já caminhei, já andei, já peguei peso, já fui, fiz um esforço. Metabolismo está a milhão. Mas eu não deixei para depois. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade que está diante de vocês. Porque os dias são maus. Diante de dias maus, o Senhor diz para a gente: aproveite as oportunidades. Quem foi que disse que não tem boa oportunidade em dias maus? Existem pessoas que não aproveitam as boas oportunidades. Depois conversa com o pastor Damião, ele dá aula de finança. O melhor tempo para você comprar ações é na queda, quando está ruim. Nas piores oportunidades, nas piores situações, surgem as melhores oportunidades para a nossa vida. E deixa eu te falar, a situação de Saulo era complicada. Se você perguntasse, o que você sentiu naquele dia? Irmão, eu senti que acabou, já era. Mas aí o Senhor falou que minha vida tinha continuidade. E sabe de uma coisa, eu vivi muito tempo como um insensato, como um tolo. Mas eu aproveitei aquela oportunidade. Imagina a última conversa de Paulo. Eu aproveitei a oportunidade que Jesus me deu. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Eu quero ler com vocês 3 versículos aqui correndo, porque não tenho mais tempo. Primeiro, Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Você é capaz de se reinventar. Se o seu problema hoje é preguiça, e preguiça é limitação criada por você mesmo. Você não faz porque não quer, você não faz porque não deseja, você não faz porque não tem vontade. A Bíblia está dizendo que você se tornará escravo. Mesmo Deus te chamando para ser cabeça. Mesmo Deus falando que quer entregar governos na sua mão. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Quer saber? Hoje não é noite, irmãos, de falar, agora vai dar tudo certo. Não, só falar não vai te levar a lugar algum. Hoje é noite de começar a fazer tudo certo. Ah, mas é custoso. Amém. Custoso é mais gostoso. É melhor. Quando tem custo, a gente dá valor. Quer saber? Se minha recuperação fosse passe de mágica, talvez hoje eu não valorizaria ela. Mas quem conversa comigo sabe, eu prefiro morrer do que voltar a ser quem eu já fui. Por que, Haroldo? Porque não foi de graça, não foi fácil, mas em todo tempo eu tive a presença do Senhor do meu lado, me sustentando e me dando força para que eu pudesse aproveitar essa oportunidade tão maravilhosa. E Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro deseja mais e mais, mais e mais, mais e mais, mas ele só deseja enquanto o justo prospera. Eu quero orar por pessoas aqui hoje nessa noite. Eu não quero sair daqui sem orar pela sua vida, mas eu quero orar só por você que hoje vai se reinventar. Você chegou aqui Zé, mas vai sair José. Você chegou aqui sofrendo, mas vai sair daqui feliz. Você chegou nesse culto hoje com dificuldades financeiras, mas você vai sair daqui próspero,
Próspero, pastor? Sim, porque próspero é ser abençoado. E quem Deus abençoa nunca experimentará miséria. Tem alguém aqui hoje que quer se reinventar? Se hoje é um dia de um start na sua vida, diferente, novo, seja como Saulo. Tinha uma comitiva com ele, mas aquele dia Deus preparou para ele. Se você quer receber essa oração, se levante e venha. É hoje? Não, eu creio não. É hoje? Se a sua história nunca mais será a mesma a partir de hoje, se levante e vem. Se o seu futuro começa a mudar a partir de hoje, se levante e vem. Alamandará suribicandarábia. Leda solomonde que debadaia suribicandalabas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando é hora de mudar, quando é hora de mudar, é quando a verdade aparece. E ela apareceu aqui hoje para você. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que É hoje que a tua história nunca mais vai ser a mesma. pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Vocês que estão aqui à frente, por favor, olhe para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprendi uma coisa, fazendo um café de volta à vida. A gente tem um trabalho de interceder por pessoas. E sabe o que uma pessoa gosta? De alguém que ore por ela. Como a gente gosta de alguém que ore pela gente? E aí um dia eu estava fazendo lá o café, meditando com os irmãos, e o Espírito Santo falou para mim assim: hoje você não vai orar por ninguém. E eu falei: mas hoje, Senhor, não vou orar por ninguém? Ele falou: você vai dizer para as pessoas que você não ora mais por elas, mas você vai dizer para as pessoas que a partir de agora você ora com elas. E isso é uma diferença absurda, porque talvez eu possa pedir a Deus e você não. E eu te convido hoje para você orar, porque eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Eu quero fortalecer o seu clamor, fortalecer a sua oração, eu quero interceder por você. Mas é você que vai abrir a boca para fazer a declaração da tua reinvenção. Levante tua voz, fale em línguas estranhas, chore,
Chore, grite se for necessário. Diga para Deus o que acaba hoje na tua vida. Diga para Deus o que você manda embora hoje da tua casa. Diga para Deus como vai ser o teu futuro. Ah, Senhor, escute a voz dos meus irmãos, porque hoje é noite de reinvenções aqui nesse lugar. Mulheres não serão mais as mesmas, homens não serão mais os mesmos. Males, mentiras, enganos, todos estão caindo por terra. E a verdade se levanta hoje para levantar pais de família neste lugar, para levantar mulheres sábias com poder e autoridade, para levantar, Senhor, uma geração que terá uma direção dada por Ti.